Boa noite, meu nome é Ícaro, eu sou do Polo Recife e aí a gente vai trabalhar agora na primeira VA os textos que foram abordados na primeira parte do módulo. Então, tentar abordar os cinco, porque eu acho que os cinco textos se conversam entre si, que é o primeiro livro, que é a Idade Média, o Nascimento do Ocidente, de Hilário, o artigo História Medieval no Instagram, Relatos Iniciais do Experimento em Curso, fala sobre o Leme, tem o vídeo do xadrez mental, a história medieval de Silva, a civilização feudal de Baché e a história da Idade Média de Sanches Pedreiro, que a gente vai falar sobre o Império Bizantino, né? Então, o primeiro texto ele aborda esse conceito tradicional de Idade Média que a gente vê nas escolas, vê no dia a dia, até nos livros, né? Que a Idade Média, esse conceito de Idade Média, na verdade, surgiu inicialmente no século XIX, e que era uma periodização bastante rígida, marcada por na queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos em 1453. E aí o texto já inicia falando que essa abordagem é bastante eurocêntrica, né? Que acho que mais do que falar sobre o texto, eu acho que o modo em si mostra essa desconstrução da Idade Média e esses novos saberes que aplicam a Idade Média é muito mais dinâmica do que nós percebemos ela. Então essa primeira crítica já é essa visão limitada do da Idade Média, do seu nascimento e do seu fim. Porque o historiador Hilário, no primeiro texto, ele vai fazer essa crítica, que eu concordo, que é uma visão limitada. A periodização política, embora útil, ela vai negligenciar aspectos econômicos e sociais que foram fundamentais para a transição para o mundo romano e medieval. E a gente vai ver bastante do mundo romano nos povos bárbaros, no Império Carolíngio, no Império Bizantino, entre outros. A cristianização que já estava em Roma. Então essa passagem não foi uma ruptura. Então ele vai criticar e abrir espaço para uma reinterpretação da Idade Média, vista de primos mais dinâmicos e complexos. Ele critica essa visão eurocêntrica, construída no século XIX, que só priorizava os grandes impérios e eventos políticos, que era isso que marcava a história, do começo e fim, ignorando as interações culturais, sociais, religiosas, econômicas, que ocorriam simultaneamente e tinham tanta relevância. Isso, para Hilário, vai levar a uma narrativa focada em conquistas e quedas de impérios, o que vai deixar de lado essa continuidade e adaptação que caracteriza boa parte da Idade Média. E tem um autor belga, Henri Pirenne, acho que é assim que se fala, e ele vai contribuir significativamente para essa visão diferente, né, da visão tradicional sobre a Idade Média, ao argumentar que a expansão islâmica, por exemplo, quando fecha o Mediterrâneo, foi um dos fatores decisivos para a transformação econômica da Europa. E isso ele vai defender que as mudanças nas rotas comerciais e o isolamento econômico ajudaram a moldar o mundo medieval, trazendo uma abordagem que não vai focar nas quedas nem no início do Império, mas sim numa visão econômica. Temos também a visão religiosa, que foi quando o nascimento quando o cristianismo começou em Roma e depois se espalhou. Também é uma visão religiosa que pode ser do começo, de quando o cristianismo se torna a religião de Roma, até Lutero e a Revolução Protestante. Então, esse caráter religioso que também permeia boa parte da Idade Média, também é uma outra visão, uma outra abordagem que nós podemos ter sobre esse período. Já temos duas aí, econômica e religiosa. E aí tem a outra abordagem, por exemplo, que aí acho que comenta melhor é o xadrez mental no vídeo dele, que ele vai fazer essa abordagem que mostra uma Europa medieval que não estava isolada ou estagnada, mas na verdade ela estava efervescente. Tinha constantes, trocas, comércios, tecnologias, principalmente ali na cidade da Bota, né, da Península Italiana, desculpe, e com as rotas marítimas. Aí ele coloca, por exemplo, a conquista de Ceuta em 1415 e as navegações de Colombo, por exemplo, e como o período medieval teve uma transição para a modernidade. E isso é bem interessante ver como se fala sempre que a Idade Média é o que conhecida como The Dark Age, pelos ingleses, né, a Idade das Trevas, mas ela tinha ele tem uma visão bem diferenciada, mostrando que a Idade Média sim teve inovações tecnológicas e formas de comércio que mudaram o seu paradigma. A ideia de uma Idade Média como Dark Age, que era um processo de retrocesso, com uma Europa fechada, estagnada, é muito refutada por muitos historiadores modernos hoje em dia.
Essa noção foi substituída por uma interpretação e vai reconhecer muito mais esse dinamismo, que é o qual eu acho mais interessante de ver, e mostrar que a Idade Média na Europa ela tinha outras formas de observar e outras características, e que não ocorreu uma ruptura com Roma, como a gente vai ver mais adiante, mas sim novas interpretações. Como vai partir, por exemplo, com a integração dos bárbaros ao mundo romano. Essas migrações bárbaras, né, que foram frequentemente vistas como extremamente violentas, sanguinárias, praticando genocídios, etc. Mas historiadores, por exemplo, como Marcelo Cândido, destaca que essa relação entre os romanos e os bárbaros foi muito mais integrada do que se pensava. Aí ele vai falar, por exemplo, o caso dos godos, dos francos, que vai dar origem ao Império Carolíngio, que estabeleceu desacordo com o Império Romano, adaptando-se ao... Porque, assim, a visão dos bárbaros de Roma era muito diferente da visão de bárbaros que os gregos tinham. Para os romanos, a visão se limita... se os bárbaros, povos bárbaros, por assim dizer, poderiam integrar o Império Romano, tanto na guarda como na sociedade, diferente dos gregos, e excluíam. Tanto é que muitas dessas visões não está ligada a um grupo étnico, como é colocado no texto, mas tem um caráter político, social e cultural. Então, esses povos bárbaros, como era chamado, eles fizeram durante muito tempo parte do Império Romano. E mesmo ao fim do Império Romano Ocidental, eles também estavam integrados politicamente e culturalmente a Roma, mantendo esse caráter, não teve uma ruptura. Ao contrário, teve uma integração de vários valores dos romanos dentro dos povos bárbaros. Os povos bárbaros surgiram, que ele vai abordar, né, que no século V, quando tem os povos bárbaros, como os visigodos, eles mantinham muitas das tradições romanas, desde o uso da língua latina, por exemplo, até práticas legais e administrativas e, por exemplo, processos de cristianização, que já estava em curso dentro dos povos bárbaros há algum tempo. E isso demonstra como a Idade Média, né, não foi um momento de ruptura, mas sim um momento de transição e de síntese cultural, com a fusão desses valores e culturas desses povos ditos bárbaros que já integravam os romanos e os valores culturais. Inclusive, o Odoacro, que é conhecido por ter sido dado fim ao Império Romano Ocidental, ele também teve cultura romana, aprendeu em Roma, e estava inserido dentro do caráter cultural romano. A partir da leitura, então, que a gente tem disso aí, a gente vai levar outro povo bárbaro que começou a se expandir e tendo muitos valores romanos, que é o Império Carolíngio. E aí vai ter o caráter da formação da Europa medieval, como a conhecemos mais ou menos. E o Império Carolíngio, principalmente sob o governo de Carlos Magno e seus sucessores, foi essencial para a consolidação política e religiosa da Europa Ocidental. Ele fez alianças entre o Império e a Igreja Católica, que se expandiu por toda a Europa com essas alianças e moldou a sociedade medieval, com o imperador então assumindo um papel de defensor da fé cristã e líder político. Também no Império Franco, muitos mosteiros foram construídos nas áreas rurais, o que, como a população maior parte era rural, ajudou a difundir ainda mais a religião cristã e o catolicismo, e também serviu para conseguir organizar os conhecimentos da época. Se não fosse por esses mosteiros, muitos tinham sido destruídos e não teriam chegado até hoje. Aí voltando ao Império Carolíngio, foi essa fusão entre poder do imperador com esse lado religioso que foi fundamental para a estruturação da Europa medieval, como conhecemos, conectando diversas tradições romanas que vinham da Igreja Católica e já estavam de alguma forma inseridas nesses povos francos, criando um novo contexto, né, na Europa com a expansão do catolicismo. Essa expansão e unificação do território carolíngio também foi acompanhada por reformas, né, que centralizaram o poder e reforçaram a autoridade do imperador, que é como se fosse a continuidade do Império Romano. Aí quando Bachet fala, ele fala que fica evidente que o cristianismo, então, a partir desse momento, tornou-se o eixo central, do qual girava todas as relações de poder e cultura. E o Império Carolíngio, ele redefine o período da Idade Média como esse período de transformação, onde o poder religioso e o poder do Império estavam conectados. Continuando, esse Império Carolíngio, ele desenvolve um papel integral, né, dinâmico na integração com diversas culturas e povos romanos. Historiadores como o próprio Bachet, eles apoiam que
fontes documentais e arqueológicas mais modernas revelaram que a administração carolíngia era muito mais complexa e flexível. Ela promoveu reformas políticas, econômicas e educacionais que influenciaram diversos povos da região e além, e desenvolveu posteriormente a Europa da Idade Média, como nós conhecemos, suas fronteiras, seus povos e o processo de cristianização que se expandiu entre os povos bárbaros, que já tinham influência romana, mas se expandindo e se tornando cada vez mais fundamentais, se tornando a religião principal deles. Mas não só como uma visão que eles tinham, porque muitas vezes eles adequavam a visão cristã aos seus próprios costumes, mas agora eles estavam se tornando cada vez cristãos mais próximos do catolicismo. Por exemplo, o texto Bachê fala que ele viu, por exemplo, o filho e o pai como uma figura só, enquanto o catolicismo são figuras diferentes. Então esse processo carolígio não foi diferente somente do romano. Ele integrou para que a expansão da Igreja Católica e da visão católica do cristianismo se tornasse, consolidasse na Europa. E isso foi uma revolução desse período. Temos o texto também do Império Bizantino, né? Nesse período, só que em outro local, que o Império Bizantino também foi uma continuidade, né? O Império Bizantino ele herdou o legado do Império Romano. Inclusive, Odoaco enviou uma carta para Justiniano quando invadiu Roma. Muitos povos bárbaros, por assim dizer, enviavam cartas para o imperador Justiniano, imperadores de Constantinopla, falando sobre legalidade, sobre invasões, porque eles caracterizavam que o Império Bizantino era um herdeiro direto de Roma. E de certa forma a cidade de Constantinopla, como a gente vê na descrição, ela tem muralhas grandes, mas a descrição e seus nomes são muito próximos do mundo romano, ainda que ela tenha muitas características que a gente vê com o mundo oriental. Aí quando a gente está lendo Sanches, ele destaca que quando a gente mostra as visões das outras pessoas, como essa identidade era mesclada. Para mim, foi assim que eu percebi. Existia o crescimento, o cristianismo ortodoxo, mas também existia uma visão bastante próxima daqueles dos povos do Oriente, que era a visão meio religiosa do líder. E o próprio Justiniano e os imperadores são vistos como um caráter divino de poder, o caráter quase teocrático. Então essa característica religiosa, como tem um exemplo lá, que o viajante ele não consegue ver como é que está o imperador, só poderia ser algum tipo de magia ou tecnologia, porque como é que ele poderia ter se movido tão rápido, mostra esse caráter de como o Império Carolíngio ele trabalhava com um caráter divino do seu líder. Mas ele herdava muitas características, porque também fala no Palácio Central estavam não somente o imperador e a imperatriz, mas também os senadores, que é um caráter que herda da cultura romana, né? E esse papel de a gente rever o Império Bizantino vai mostrar que ele não era somente um declínio, mas ele teve diversos avanços, né? Como na região, novas tecnologias, o Império permaneceu resiliente. É sempre bom, ele permaneceu resiliente durante 1000 anos praticamente, mesmo com diversas mudanças geopolíticas internas. Eu particularmente já tinha conhecido um pouco, tinha visto filmes, séries, e acho interessante como Constantinopla conseguiu resistir às expansões árabes no seio da Península Arábica ali. Ele conseguiu resistir, só foi cair no século XV com Maomé II, que eu acho interessante como um seriado Maomé II mostra, por exemplo, o que a gente vê no texto sendo refletido em imagens. As muralhas de Constantinopla resistindo aos ataques e às inovações tecnológicas trazidas pelos turcos. Então, a Constantinopla revisitada mostra uma Constantinopla resiliente e que sobreviveu e conseguiu se adaptar aos diversos problemas. Então, mais do que sintetizar esses conhecimentos, eu acho que a redescoberta da Idade Média se dá principalmente de nós entendermos que ela é muito mais complexa do que somente a visão que nós temos, que geralmente vê nas escolas, delimitada pela queda dos impérios, uma área escura, extremamente religiosa,
Mas não, entender que ela teve diversas continuidades, adaptações, tanto como no Império Carolíngio, como no Império Bizantino. Aí, a Idade Média foi longe de ser um período de escuridão. Para mim foi um período de continuidade de diversas características romanas que foram adaptadas pelos povos em diversos locais. E essas metodologias eram só indisciplinares, como as novas descobertas arqueológicas, em uma visão talvez um pouco menos eurocêntrica. Mostra que historiadores estão revisitando essa Idade Média com mais profundidade e descobrindo que a história não pode ser contada somente através de impérios. Esse caráter econômico é muito interessante quando vê a questão de alimentação, escassez de produtos, há também a flexibilidade religiosa. E aí eu deixei por último porque eu acho que o Leme, que é um grupo de estudos da UFPE, tem um caráter muito interessante, porque ele divulga seus artigos, suas pesquisas de seus estudantes, e ele ajuda a dinamizar, a ter uma nova versão, uma nova visão da Idade Média, mostrar uma nova visão, novos estudos no meio digital para que as pessoas conheçam, para que o conhecimento não fique somente preso ali nas universidades, entre os grupos de estudo, as pesquisas, os mestrados, os doutorados, e não, as pessoas possam discutir, dialogar, compreenderem, espalhar esse conhecimento. Então, eu deixei o Leme por último, porque eu acho que ele conclui muito bem essa construção que a gente teve durante os textos e com uma construção de novos saberes, né? De uma historiografia que está se desdobrando sob a Idade Média, com novas descobertas, novas relevâncias, novas formas de interpretá-la. E o Leme ele vem para como uma iniciativa de tornar esses novos conhecimentos populares, que as pessoas dialoguem e conversem sobre isso. Então, acho que eu tentei sintetizar um pouco. Também coloquei meus pontos de vista, como eu acho interessante, e concordo que tem que ter novas reinterpretações desses saberes, religiosas, econômicas, políticas, entre outras. E é bom ficar aberto a esses novos conhecimentos, porque o processo histórico é um processo dinâmico. E se propor ser um processo dinâmico, novos saberes vão transformar esses saberes antigos e moldar, né, nossa compreensão sobre esse período, que é muito diferente de uma era sombria. É uma era de profundo conhecimento, de novos saberes e de novas descobertas, e vou refletir muito sobre o mundo que nós conhecemos hoje. Então, obrigado, espero ter sintetizado e contribuído. Boa noite.